Bom dia a todos. Eu me vi na obrigação de comentar, ou pelo menos de dar a minha versão daquilo que estaria acontecendo com o rádio. Como eu dizia à época do rádio, em que estava atuante, do ponto de vista de trabalhar numa emissora de rádio, eu dizia que não sou dono da verdade. Apenas sou um trabalhador do rádio há 56 anos, é tempo que não acaba mais. Eu iniciei no rádio em 1962, na época com apenas 16 anos de idade. Nos últimos 22 anos, as pessoas me conhecem mais como pertencente que fui à Rádio Tupi, não é isso? Mas aqueles que são mais velhos devem saber que a minha primeira emissora no Rio de Janeiro foi lá nos idos de 73, quando eu estive na Rádio Continental, que era na Rua Riachuelo, ali na Lapa, e depois eu fui dirigir agências de publicidade e tal, e trabalhar no Sistema Globo de Rádio, nos idos dos anos 70. E justamente esse momento está trazendo muita insegurança ao radialista e aos futuros radialistas. Por isso eu botei esse equipamento aqui para mostrar como era o rádio à época em que eu era jovenzinho, não é? Onde você tinha, e até hoje ainda tem, dependendo da emissora que você trabalha, o fone de ouvido. Esse aqui é muito moderno, porque esse aqui tem um microfone acoplado, olha, onde você está vendo, mas eu não estou usando ele a não ser para chamar a sua atenção que o rádio era assim e de repente não teve a necessidade de continuar desta forma, ou melhor, o rádio ele foi evoluindo segundo o tempo. Mas eu quero falar especificamente porque recentemente houve um TTRT, uma fala, um debate que aconteceu no Clube do Rádio, que é digamos assim, um grupo muito interessante, liderado pelo nosso querido Eloy de Carlo, que foi meu companheiro no Sistema Globo de Rádio nos anos 70, né? Era colega de trabalho, amigo querido, baita comunicador, baita locutor. Aquela época foi mágica e eu tenho que passar isso para você que é mais jovem, para você que está hoje na faculdade de comunicação, para você que está saindo, para você que quer fazer rádio. Aquela época foi mágica, aquela época foi a época dos grandes locutores, dos grandes comunicadores. E quando eu cheguei no Sistema Globo de Rádio, realmente aquilo era o máximo que você podia chegar do ponto de vista de que você tinha lá emissoras como a Mundial, que reverberava na cidade por ser jovem, né? Era a AM, não havia o FM. O FM, naquela época, só tinha a Tupi, e a Tupi era uma rádio quase que de elevador na época, né? Não tinha ainda os aparelhos que captavam o FM. Bom, e então o rádio AM, ele liderava. A Mundial então tinha um som espetacular, que era um canal chileno alugado pela Globo, mas era um canal tido e havido como internacional, ou seja, ninguém interferia no canal da Mundial. E aí foi a atividade de Mundo Jovem, tinha o Agente 760, que era escrito até pela Samira, minha mulher, naquela época, quando nós começamos o namoro, mas isso é uma outra história. O que eu quero dizer é o seguinte, foi uma época mágica, uma época que trabalhar no Sistema Globo era uma honra muito grande, onde todas as pessoas que ali estavam envolvidas tinham muita consideração por parte da emissora, ganhava-se muito bem. Note-se que eu estou falando a partir de uma fala do Roberto Canásio, que agora na Paradiso, e me alertado pelo Cirilo, eu fui ouvir, desabafou realmente o que está acontecendo hoje com as demissões na Rádio Globo, com o encolhimento da própria rádio, que caiu muito de audiência, né? E aí há duas vertentes, né? A vertente de que nós gostaríamos que isso jamais acontecesse e a outra vertente que de repente a gente não sabe quais são os desígnios daquele que é patrão ou daquele que está patrão. A realidade é uma só, né?
a época dos anos 70 até 89, por aí, a Rádio Globo vivia um momento espetacular, com o Mário Luiz dirigindo, com o Luiz Bronini, superintendente, com o Raul Brunini, que é irmão dele também, era meio que quase que diretor artístico, com talentos como Jaime Azulay, Edmo Zarif, Gilman Portela, o Mário Henrique Guimarães, que era tido e havido como Peixinho, e grandes locutores, né? Não só eu estando lá, mas tinha também o Carlos Bianchini, o Antônio Carlos Bianchini, tantos que talvez vão até fugir nesse momento. E, sobretudo, todos tínhamos não só uma remuneração bastante boa, né? Até inclusive operadores, produtores, jornalistas, como havia coisas muito incríveis. Por exemplo, quando você tirava férias, os funcionários da Rádio Globo, todos eles, até o mais humilde funcionário, ele tinha para escolher 5 hotéis, 5 estrelas, para passar uma semana com a família. Eu me lembro que os meus meninos eram pequenos e quando chegava na época do colégio, era só você levar a lista ao RH, que o RH da Rádio Globo pagava para você os livros escolares. Então aquilo foi uma época de ouro do rádio, eu tenho isso para mim, uma época anterior até a vinda do Canazzo para a Rádio Globo, né? Em que você convivia na Globo com a Rádio Globo, com a Rádio Mundial, da qual fazia parte, fazendo participação, depois o Peça Bis pelo telefone. Apresentei o Ritmos de Boate na ausência do Newton Duarte e do próprio Eloy, quando foi embora, foi para São Paulo. Mas marquei mesmo com um programa chamado Toca Toca Mundial. Enfim, havia Mundial, como eu falei, havia também a Rádio Eldorado, que era da Globo, e a Eldopop, que mais tarde transformar-se-ia em 98 FM para concorrer com a cidade. Enfim, aquilo estava em ebulição. Então, aí você vai me perguntar, Fernando, mas como é que você saiu da Globo e foi para a Manchete em 81? Eu saí da Globo para a Manchete porque eu não aguentava mais trabalhar, porque esse talvez fosse o erro que havia na época. Quando você tinha talento, eles lhe davam um monte de coisas para fazer. Então eu fazia a Mundial de manhã, eu fazia, na época, primeiro de manhã, depois o Eloy saiu, aí um ano depois, se não me falha a memória, eu fui fazer a parte da tarde da Mundial, mas fazia o redator-chefe à meia-noite, fazia substituições na própria Rádio Globo, enfim, era uma soma de serviços muito grande. E quando, naquela época, a Manchete me convidou, através do Carlos Sigma, e prometeu pagar um pouco mais para fazer apenas um programa de 6 às 9, nos anos 80, antes do Roberto Canazzo. Então eu tinha ali o programa Fernando Sérgio, que era uma ambição que eu tinha, de 6 às 9, e o Roberto Canazzo de 9 ao meio-dia. E nós marcamos época na radiofonia, porque a Manchete não era uma empresa de muita potência, né? Media-se potência pelos watts na antena, mas era uma rádio muito bem feita, onde apareceram outros comunicadores que não vem ao caso aqui. Olha, o Arildes Cardoso falando, Fernando, passei por todo esse período, uma época de ouro. É duro ver hoje essa demolição toda. É verdade. O Arildes foi um dos principais noticiaristas. Eu me lembro de ter visto a época que o Arildes entrou no rádio, assim como o Gelson Cunha e outros tantos. Alguns que estão aí, aqui comigo no meu programa de rádio. No meu programa da web, né? Então, o que acontece? Então, quando chegou em 80, eu sempre fui, talvez, um pouco com vontade de progredir. Eu achava o seguinte, eu estou na mesmice, eu adorava a Globo, gostava demais da turma toda, mas veio essa proposta da Manchete, eu fui visitar a Manchete da Bloch e me encantei com aquele edifício e acabei indo para a Manchete. Foi muito bom o tempo e vamos que vamos. O que eu quero dizer é o seguinte: naquela época, eu fui das poucas pessoas que pediram demissão do Sistema Globo de Rádio.
não é? Porque ninguém se demitia, a bem da verdade. Eu acreditava que eu poderia ter voos mais altos, imagine. Eu até certo ponto tive, mas eu não quero falar de mim. Eu quero falar do que está havendo hoje no rádio. E eu ouvi o que o Roberto Canazzi falou na Paradiso. Aliás, parabéns a Paradiso pela contratação do Roberto. Ele é um baita do comunicador e Deus permita que tenha muito êxito naquela emissora. E ele se desabafou, dizendo que é absurdo, papapá e tal. E vocês se lembram que houve um boato quanto à Rádio Globo, que ia mudar de nome para Multishow? Acho que não mudaram porque vazou essa informação e na época, eu não sei quem são os diretores, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. E eles já até publicaram a respeito de uma manifestação acho que foi do Robson Aldi, não tocando no nome, mas dizendo, são pessoas que deixaram a Globo, estão insinuando que estariam recalcadas e tal. E na verdade não é isso não. Na verdade, você observa quando nós tínhamos na Globo o Haroldo de Andrade, quando tínhamos comunicadores exponenciais como Valdir Vieira e outros tantos, que muita gente hoje não sabe quem a audiência era absurda e o faturamento idem, né? Mas eu acho que essa mudança para encolhimento começa a ocorrer em 1989, quando demitiram todo mundo. Mais tarde sairia Mário Luiz, que foi o principal diretor artístico da rádio, sairia também o Haroldo de Andrade. Imagina a pessoa chegar a demitir um Haroldo de Andrade, Francisco Barbosa, que hoje brilha na Rádio Tupi, e outros tantos, o Clóvis Monteiro, que está hoje na Rádio Tupi, mas já foi uma época bem posterior a essa que eu estou falando. Então, cada qual buscou o seu caminho. E começou a haver, digamos assim, o que não deveria haver, ou seja, o desmantelamento daquelas próprias pessoas absolutamente talentosas que foram formadas por aquela emissora. Aliás, já naquela época se dizia de que, e eu constatei isso, que as pessoas que trabalhavam na rádio não tinham a oportunidade na TV, que nasceu do rádio. E era rigorosamente verdadeiro. Vejam vocês que nem o Haroldo de Andrade pai, que foi o maior talentoso que o rádio teve a nível de comunicação, não conseguiu se firmar na TV. E se dizia também que a TV, ela queria assumir, como de fato parece que hoje está assumindo a Rádio Globo. Muito bom, ou seja, muito mal, a meu ver. Muito bom que eu digo a sequência dessa história toda. Muito bem. E aí, eu me lembro que em 89, eu acho que um percentual expressivo da rádio, eu já não estava mais lá, já estava na Manchete, depois eu fui para Tamoio, voltei para a Manchete, fui para a Band, fui para a Tupi, fiz a minha carreira ali fora, mas a minha mulher estava até o ano de 89, quando não só ela, como todos os principais jornalistas da rádio foram demitidos. Então é aquela história, né? Houve já ali não que todas as pessoas que fossem demitidas, não quer dizer que as que ficaram não, tinham valores também. Só que os valores diminuíram, quer dizer, vamos ganhar mais, vamos pagar menos. É mais ou menos o que houve naquela ocasião. E a partir daí, então, foi uma mudança enorme de diretor. Entra um diretor de plantão, faz uma coisa, depois sai. Entra outro que não entendia nada de rádio, depois sai. A gente ia acompanhando de perto. Entrou um que tinha sido diretor da Mesbla. A Mesbla era uma loja de departamento. E o cara entra para dirigir rádio. Quer dizer... E todo mundo falava, né? E olha, isso não vai dar certo, e papo, o troço foi rolou até os dias de hoje, onde essa emissora, segundo o que a gente está sabendo, saiu do primeiro lugar para no 7º, né? E está em queda livre, a não ser que haja alguma mudança, pouco provável que haja. E agora a gente foi surpreendido com uma lista de demissões, nós que cuidamos, que gostamos do rádio, de pessoas valorosas,
né? Desde operadores até comunicadores, inclusive os meninos da televisão, que têm o seu talento, mas que eram televisivos. Quando houve essa primeira mudança, demitiram vários comunicadores de origem, né? Então vamos botar esses rapazes da TV, as meninas da TV, não tão meninas mais, mas atrizes até de uma certa forma consagradas na televisão, só que a linguagem do rádio não é a mesma coisa, o que não quer dizer que eventualmente um desses pode voltar ao rádio e fazer sucesso, mas todos ao mesmo tempo. E havia aí, se eu não me engano, um erro básico, né? Que é você dar um programa a cada um todo dia. O rádio é costume. Você se acostuma com a voz do Francisco Barbosa, você se acostuma em ter como companheiro digamos, o Clóvis Monteiro, o Mário Belisário, né? Então é isso que firma. Agora, se você bota Fernando Sérgio um dia, no dia seguinte você bota uma outra pessoa, no dia terceiro você vai botando mais e mais pessoas, você não firma, né, o pensamento. Até o Jorge Trigo, lá de Portugal, bondoso e amigo, como sempre, dizendo que a minha história é incrível. Obrigado, é antiguidade, na verdade, mas a gente lutou o tempo que pôde por fazer um bom rádio. Então, quer dizer, quando eu via essa inconstância, um dia me convidaram de volta para a Rádio Globo, através do Amaury Santos, que mais tarde seria superintendente da Rádio Nacional, meu amigo querido até hoje, e hoje nem mais na Rádio Nacional está. Me convidaram para voltar para a Globo em 98. 1998, exatamente, ou 97. E eu voltei, fui fazendo férias de um, férias do outro e tal, fazia os grandes programas do Luiz de França, do Barbosa, enfim. Mas notei que aquilo não era mais a mesma coisa, né? Foi quando, a convite do Marcos de Giacomo e do Alfredo Raimundo, eu fui para a Rádio Tupi e lá estive até o ano de 2016. Estou lembrando aqui do Arnaldo Risenberg, que está me vendo, que foi um dos meus produtores, um homem de muito talento. Então, o que acontece? Quer dizer, aí já havia um processo de encolhimento que culminou até com a venda do prédio da Globo, e depois levaram como se fosse um departamento, parece que essa é a intenção da TV, e naturalmente o público sentiu. O público sentiu por quê? Porque os nomes tradicionais do rádio estavam todos sendo largados de mão, né? Isso pode acontecer, infelizmente, em qualquer rádio, né? E então, hoje, o resultado disso é que hoje, por exemplo, você tem apenas uma grande rádio na expressão jornalística da palavra, não só jornalística, de entretenimento também, que é a própria Tupi. Aí você pode dizer, mas Fernando, você não saiu espontaneamente da Tupi? Saiu, houve um problema de dinheiro na época, eles levaram 7 meses praticamente sem pagar ninguém, e então eu achei que era sacrifício demais, eu achava que eu tinha talento para horários melhores, embora adorasse fazer a madrugada, e não havia meio de achar um horário melhor. Aquilo eu peguei, não quero voltar mais, e aí até hoje eu estou esperando que a Tupi acerte comigo, que está me devendo. Mas esse fato que eu estou falando da Tupi deveu-se não à atual direção da Rádio Tupi, mas à antiga direção, né? Nada a ver com o senhor Alfredo Raimundo, que lutou para que todos nós tivéssemos o que acabamos não tendo. Hoje tem mais de 100 pessoas que foram embora da rádio sem receber, né? Então o senhor Alfredo, o senhor Alfredo lutou sempre pelo salário, lutou sempre pela estabilidade, foi nosso diretor artístico, assim como a direção artística, o Ricardo, o próprio Marcos de Giacomo. Os irresponsáveis foram os diretores anteriores, a culminar por um presidente chamado Maurício de Nepe, né? E que acabou metendo os pés pelas mãos. Tanto é verdade que essa pessoa foi saída da Rádio Tupi e veio um novo diretor que aparentemente, eu não o conheço pessoalmente, aparentemente está bem intencionado, está procurando soerguer a rádio. Aliás, o fez com relação à audiência, não há a menor dúvida, até pela colaboração
entre aspas, que foi dada pelo encolhimento da Rádio Globo. Mas não importa, tem ali grandes comunicadores que, por razões pessoais, ali ficaram, até porque tinham bons horários. Podem ter a certeza que eu não fiquei, porque eu passei 20 anos fazendo o horário, chegando às 10 da noite e saindo às 3 da manhã, indo dormir às 4 da manhã, acordando 11h30, meio-dia e ficando com o dia bastante prejudicado, e se continuasse assim, provavelmente até a saúde seria prejudicada. Então eu optei não só pelo não pagamento que não recebia, como optei por sair e, graças a Deus, estamos tocando a nossa vida. Então eu quero mostrar a diferença entre a direção daquela época e a direção de hoje, que está lutando, e Deus permita que consiga financeiramente cada vez mais êxitos, não só para saldar os seus compromissos, bem como para manter uma casa extremamente importante para jornalistas, produtores, radialistas, não é? É muito importante uma rádio desse tamanho, inclusive eu estou falando de equipe esportiva também. Então, o que não acontece, o que não está acontecendo com a Globo, que foi o sonho de todos nós e que hoje, eu volto a dizer, está em queda livre. Por que está em queda livre, a meu ver? Exatamente porque na Tupi da minha época, com Alfredo, raríssimas pessoas eram demitidas, não é? O senhor Alfredo Raimundo lutava para a permanência dos seus funcionários. E acredito que hoje, embora eu não tenha contato com a Tupi há mais de 2 anos, eu acredito que parece que estão perseguindo esse objetivo com acréscimo de valorosos comunicadores como Antônio Carlos e outros tantos. É uma recuperação, né? E acontece exatamente o oposto na Globo. Porque outro dia eu recebi um e-mail, não foi nem e-mail, foi um zap de colegas meus, dizendo das demissões que ocorreram. Quer dizer, eu desmenti, por exemplo, o Robson Aldi, que tinha dito que ia se transformar na Rádio Multishow. Parece que até havia essa intenção, mas aí não vou para não dar a mão a torcer. Então não transformou, mas vai virar musical. Então uma rádio que teve Haroldo de Andrade, que teve Luiz Vieira, que teve, meu Deus, inúmeros colegas de altíssimo talento, vai virar ouvimos, acabamos de ouvir. Nada contra a rádio musical. A rádio musical tem o seu lugar. Mas uma rádio mesmo, na expressão da palavra, gente do céu, o que é isso? Não é? Ah, mas vai ter futebol. Bom, também. Se não tiver futebol, aí que cai de vez, né? Ah, mas dizem, não sei se é verdade, que não pagavam altos salários, nem tanto assim, mas que não estavam faturando à altura. Só pode ser por incompetência, não é mesmo? Porque se você tinha a condição que eles tiveram um dia, de primeiro lugar de audiência, absoluto, meu Deus, aconteceu o que está acontecendo. Então, aí eu fiz uma pergunta: o que está havendo com o rádio? Por que eu estou me expressando assim? Porque são 56 anos de veículo, né? De várias emissoras pelas quais passei, inclusive pela televisão. E eu me vi na obrigação de passar a minha experiência, não que fosse eu o dono da verdade. Não sou, mas é a visão que eu tenho. Ah, o rádio vai acabar? Não, eu acho que o rádio não acaba, mas o rádio se transmuta. O rádio não pode mais. Eu outro dia participei de um seminário, outro dia não, há algum tempo, na Universidade de Castelo Branco, e um colega proeminente do rádio dizia: não, o rádio é para ouvir, o rádio não é para ter imagem. Eu respeito, mas não concordo em absoluto. Por quê? Porque você tem que acompanhar a sua época, senão você fica realmente para trás. Então, não é que o rádio vira televisão, não é que o rádio vai passar filme, não é que o rádio vai ter cenários espetaculares, maravilhosos como a TV. Não, mas o rádio também já está tendo imagem, não é?
Basta ver a Jovem Pan. A própria Tupi, ainda de uma forma tímida, que pode melhorar e muito. Eu já falava isso à época que lá estava, onde as pessoas não cuidaram de perceber que a imagem é assim: você tem que estar me olhando, você tem que ver que eu estou de óculos, que eu tiro o óculos, que eu boto o óculos, que a camisa é boa ou que não é. Não pode ser uma coisa longínqua, onde tinha todo mundo igual, né? E outra coisa, gente, outra coisa. Ou você usa o microfone da forma que a Jovem Pan está usando, onde o microfone está aqui, ó, a uma distância razoável, né? Porque você vai ver a cara, você não vai ver o microfone. E na época tu me botava o microfone aqui, ó. Então você só via o olho do comunicador. Como estava muito distante, você não via nem o olho do comunicador. Mas isso vai se aprendendo ao longo do tempo. Por que eu digo que a imagem, ela provavelmente potencializará, olha, eu vou dizer para você isso, hein? Uns 70% do rádio futuro. Você sabe por quê? Porque o celular é inevitável. O celular já faz parte, quase que acima da população brasileira. Nós temos mais de 200 e tantos milhões de celulares. E o pessoal está ouvindo rádio onde? No celular, que é o rádio apenas uma plataforma a mais. É diferente do radinho de pilha, que você só podia ouvir aquelas emissoras de rádio. Hoje você encontra um ou outro, principalmente contrabandeado do Paraguai, nos camelôs. Mas não é a mesma coisa. Celular, você ouve o que você quiser. Com fone de ouvido, então, ó. Agora, se você tem uma programação de rádio, onde você tem um belo comunicador, que você gosta da voz dele, você gosta da maneira de se expressar e tal, e que pode vê-lo, por que não? Então, não pode desprezar. Por outro lado, aliás, uma sugestão para os atuais diretores de rádio, por exemplo, você está vendo, você está me vendo a imagem aqui, né? Você está vendo aquele cartaz lá de trás, foi quando eu fiz 50 anos de rádio e lancei um livro chamado 50 anos de comunicação, né? Você está vendo os detalhes que são tão importantes ali em cima, um diploma que ganhei de Cruzeiro por ter o mérito Mantiqueira, cidade que eu nasci, por divulgar a cidade, enfim, aqui um quadro, são detalhes. O Fernando, eu não quero ver o Fernando, mas eu estou aqui, aquilo ali, e isso faz também audiência. E eu estou vendo vocês, todos que estão me vendo aqui em cima, olha que coisa interessante, né? Numa tela que volta para mim. Muito bem, estou vendo a fotinho de cada um que botou fotinho aí. Então, o que acontece? Você vê que o rádio ele pode não só vender a publicidade que se ouve, como pode fazer um mosaico em torno da imagem e vender pastilhas. Vender pastilhas, o que é pastilha? Na verdade, um quadrado dizendo, por exemplo, as melhores lojas são americanas, Trivago é o melhor para você viajar, o Maracanã está aberto, a visitação custa sei lá quanto. Então tem o lado visual que mais cedo ou mais tarde vai se explorar sem detrimento da imagem. E o que está acontecendo, na verdade, é que o rádio está sendo democratizado, porque imagina, eu estou chegando na tua casa, eu não tenho transmissor, eu não comprei ou nem construí nenhuma torre imensa que custaria uma grana, e estou chegando na tua casa através do Facebook, daqui a pouco vai ser através do YouTube. Então, esta é a realidade. De repente, você individual, você começa a concorrer com os grandes conglomerados. Mas ainda a audiência é muito menor. Porque eu esbarrei no microfone, ele caiu. Aqui, ó. Esse é o microfone, veja você. Você está sentindo grande diferença de voz? Não. Então, para que aquele microfone daquele tamanho? Me diz, hein? Aquele microfone que algumas emissoras têm, para não falar esta ou aquela, que tapa a cara e o nariz do comunicador. Mas é o rádio. Pelo amor de Deus, o rádio é ser humano, não é microfone. E o microfone hoje é desse tamaninho. Desse tamaninho. E um microfone desse, ele custa quase que, digamos assim, qualquer pessoa de razoável poder aquisitivo pode adquirir. Então, ou o rádio muda, e ele vai mudar, não tenham dúvidas disso, ou ele encolhe definitivamente. Agora, penso que o maior erro
é você desprestigiá-lo. É fazer o que a Rádio Globo a TV Globo está fazendo com o rádio. É um departamento da TV. Meu Deus do céu. Se a publicidade, se é verdade a informação que nós temos, de que a publicidade dessa grande rede de televisão está caindo e teria caído uma nota preta, quer dizer, meu Deus, o rádio requer confiabilidade, o rádio requer credibilidade, até para você discordar. Dei uma informação aqui que não é verdadeira. Não é verdadeiro, por isso não gosto daquilo. Isso faz parte do debate, faz parte do debate democrático. Então, eu acho que, principalmente para os que vão chegar aí, é verdade que o rádio hoje pulverizou. O desenvolvimento do rádio, a meu ver, será segmentado. Ou seja, eu gosto de jazz, vou ver uma rádio que só toca jazz. Eu gosto de pagode, vou ver só aquela que toca pagode. A outra só toca música brasileira. Agora tem a rádio de jornalismo e entretenimento, que é conhecida como talk show, ou seja, uma mostra de fala, né? Talk show quer dizer exatamente isso. Então, basicamente, né? Como a Rosa Miais aqui, eu cresci ouvindo o Zé Bétio, que era um grande comunicador lá de São Paulo, né? E outros tantos que eu também ouvi e tal. E o rádio, sobretudo, precisa reconquistar os mais jovens. Essa é que é a verdade. O público do rádio já é público de meia idade. E o rádio não tem feito esforço para isso. Eu me lembro quando eu comecei, quando tive a minha vocação para o rádio e que fui fazer um teste com quase 16 anos e logo depois eu passei a ocupar, a fazer o principal noticiário daquela emissora da Rádio Industrial de Juiz de Fora, que não existe mais com esse nome, hoje é a Rádio Globo. Eu me lembro que o que me levou, o que me apaixonou pelo rádio foi ouvir a Rádio Nacional em Juiz de Fora, aqui do Rio, Rádio Nacional do Rio, e havia as aventuras de Tio Janjão. Ele falava assim mesmo, que eram historinhas para jovens. Né? Tinha depois a novela Jerônimo, o Herói do Sertão, que era um herói brasileiro que andava a cavalo e tal. Aquilo me encantou. Ora, qual é a emissora de rádio hoje que tem uma programação infantil? Me diz. Qual é a emissora de rádio hoje que tem uma publicação infantil visando cativar essas crianças? Alves Júnior, meu querido Alves, lá da minha querida Cruzeiro, está dizendo aqui, grande comunicador, o público está fugindo do rádio e a publicidade aparentemente também. Porque não sabe como é? Tem que botar todas as camadas. Se você acha que eu sou bom e que eu tenho experiência e que eu ainda posso dar algo para o rádio, então vamos botar o Fernando Sérgio. Mas se você não acha, vamos botar o jovenzinho que saiu de faculdade, vamos ver se ele tem talento. E outra coisa, nesse particular, por exemplo, a TV está na frente que parece que não quer matar o rádio, né? Não tem aquele programa de videogame na televisão, agora esqueci o nome do comunicador, sei que é na TV Globo, não tem? Por que não ter um programete de 15 minutos, 20 minutos? Pega um garoto desse que faz sucesso, olha, eu vou contar os segredos do, sei lá, não sei o nome de nada disso, mas suponhamos, ele sabe. E você vai pegar pessoas. Cada dia eu vou dar uma dica do jogo número tal, do Super Game, que hoje os caras estão milionários, até os mais talentosos. Então é isso, ouvir. O que eu aprendi com o Mário Luiz, que foi para mim o maior diretor artístico que uma emissora jamais teve, e era diretor da Rádio Globo, Mário Luiz Barbato, é que ele ouvia. Por quê? Porque você não é dono de tudo, você não é dono da verdade. Se eu não tentar aprender com você, com os recados que vocês me dão, eu não vou me manter atualizado. Se eu não procurar ler, se eu não procurar me inserir, apesar da idade, eu não vou estar atualizado. Então, acho que o maior mérito que todos temos, na verdade, é a capacidade do aprendizado. E é isso que hoje, quem ocupar esse nicho que foi deixado pela Rádio Globo, meu irmão,
pode fazer realmente uma grande concorrência à Rádio Tupi e às outras grandes emissoras. Mas cadê o empresário que não é capaz de ver isso? De ver todos esses talentos que aí estão, digamos assim, jogados fora? Então, acho que, voltando à história, quando a TV apareceu com programas de auditório, visualização e tal, o rádio perdeu os programas de auditório e se transformou, virou uma companhia auditiva. Hoje, a internet está com cada vez mais força. Vide o meu programa, se você botar no Google, a procura que é importante para mim, você bota no Google lá, Fernando Sérgio YouTuber, dependendo do dia, tem não sei quantos milhões. Agora, a forma de sobrevivência é a valorização do profissional. Eu fico muito triste quando eu vejo colegas meus, eu conheço todos os que foram demitidos daquela emissora, assim, descartados, como se, não deu, vai embora, some. Então é aquela história. Esse país, infelizmente, a não ser para os militares, aliás, parabéns a eles, o que eu posso fazer? Não tem plano de carreira. Não tem plano de carreira. Então a pessoa fica. Outro dia eu estava vendo uma dessas grandes emissoras de TV, tinha uma mocinha muito simpática, muito talentosa, muito agradável, e na faixa dos seus 30 anos, mais ou menos, talvez, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu estava pensando, aproveita, que você está, você não é. E é isso que a gente precisa modificar. Quem sabe um dia a gente possa modificar. Desculpe o palavrório. Um abraço grande. Amanhã tem programa, se Deus quiser, às 8 horas, nesse mesmo bate-canal. Namastê, fiquem com Deus.